Então a gente vai começar agora com os nossos blocos de narrativas. Eu vou pedir para vocês colocarem os celulares no silencioso, tá? Cada bloco de falas a gente vai ter mais ou menos uns 20, 25 minutos. E eu gostaria de convidar para subir ao palco os senhores Amilcar Luconi e Luiz Arthur Hoffmann, os nossos primeiros convidados da manhã de hoje, que abordarão a história da fotografia na nossa região. Uma boa fala, fiquem à vontade, tem umas águas aqui disponíveis. Antes de mais nada, parabéns pelo show e imaginar que agora o que veio da Guatemala volta para a Guatemala com a inserção aí no espetáculo do nosso amigo. Parabéns, Pedro, pela iniciativa. Podemos iniciar. Oi. O Amilcar não está funcionando. Oi. Não. Bom, pessoal, eu vou tomar a palavra assim só para comentar. Vocês, a nova geração, estão acostumados a pegar o celular, vocês levantam ele, imaginam que vocês vão fotografar e simplesmente apertam um botão e a máquina faz tudo sozinha. Vocês só simplesmente visualizam o que vocês querem, aplicam um botãozinho ali e tudo sai porque a máquina tudo faz. O que nós vamos contar aqui é o início de tudo, onde o envolvimento do fotógrafo com a máquina tinha que ser muito mais demorado, mais refletido para que o resultado, depois de um tempo, acontecesse. Amigo. Não, é interessante, Turi. Nós vamos falar um pouquinho da fotografia. A fotografia, poeticamente, é o artista, que é o fotógrafo, pintar um quadro com luz e sombras, é lógico. Então, essa interação, como o Tui falou, do olhar do fotógrafo para congelar o movimento para a eternidade. Essa é realmente o termo da fotografia. Congelar uma imagem para que nós possamos memorizá-la, né? E olhando no papel, agora não mais só no papel, né? No virtual também, mas uma imagem congelada no tempo. Esse estilo de máquina era o início. Mas antes de nós falarmos isso, eu queria que o Tui continuasse nessa parte mais poética. O Tui é um intelectual nosso aqui, uma memória fabulosa. Na verdade, assim, eu gostaria de começar lembrando a todos que nessa época, 1920 em diante, a fotografia na nossa região era um elemento novo. Era algo que poucos tinham acesso, era algo que começava a surgir e também começava a se transformar num elemento de consumo. As pessoas começavam a adquirir fotografias. Então, a gente tem que pensar naquele momento, vocês, principalmente os mais jovens, acostumados a usar o celular para tudo, vocês fotografam tudo, o momento todo, vocês têm um universo de imagens muito grande. Naquela época, os fotógrafos que começaram, precisavam criar aquilo que a gente ouve falar como o clique mágico, né? A máquina tinha seu determinismo técnico, era aquela coisa tipo essa aqui, que era do meu bisavô, onde ele tinha que o olho dele entrar dentro da máquina, conhecer todo o mecanismo, principalmente a questão do tempo, da exposição do material, e disso eu não entendo muito, mas da exposição da chapa de vidro na época, a um tempo que a luz entrasse, fechasse e aquilo ficasse registrado. Eram fotos cuja, como é que a gente diz, revelação demorava muito, era um processo muito complicado, mas graças a esses registros que eles fizeram, a gente tem hoje, como diz o Amilcar, congelada no tempo, testemunhos da Santa Rosa de 1920, 1930, 40, 50, 60 e nosso Pedro aqui até os anos 80. Então, vamos começar a falar desses fotógrafos, dos quais a minha família foram um dos, o pai do Amilcar e tantos outros, o seu Darcy está aqui, da geração dos anos 70, cumprimentos ao seu Darcy, Jonas
que é um fotógrafo dessa fase mais recente da fotografia, fez aí nos últimos dias um vídeo incrível sobre os IPs de Santa Rosa, com centenas de acessos se espalhando pela região. Então eu acho que a gente tem que parabenizar todos eles, porque eles registraram e principalmente testemunharam uma Santa Rosa que muita gente talvez só vá ver agora aqui nessas fotografias. Ok. Antes de nós passarmos para essas fotografias, eu gostaria de só falar um pouquinho do que era a fotografia no momento. Essa máquina aqui, do nosso amigo Davi Pereira da Silva, e esse era mais ou menos o tipo de máquina que se iniciava, estou muito na frente da luz, que se iniciava a fotografar. Essa aqui já era mais, entre aspas, moderna para a época, né? Porque ela já tinha obturador, velocidade, já tinha. O antigo, não, aqui atrás ia uma chapa que era de vidro, uma emulsão fotográfica com aletos de prata, que o prata que interagia com a luz, e aqui tinha uma tampa. A velocidade desse disparo, hoje nós temos velocidades enormes, para entender um pouquinho. O registro se fazia com a abertura do obturador, que é aqui, da lente, e a velocidade que a luz iria passar para congelar. No começo, tu tinha uma tampa aqui. Daí todo mundo, agora, sem se mexer, a pessoa tirava a tampa, contava até 10 e colocava a tampa. E estava emulsionado aqui atrás essa chapa, né, que era de vidro com essa emulsão. Após isso, para transformar na fotografia, tu colocava a chapa em cima do papel, tudo no escuro, e projetava uma luz, então registrava a fotografia no papel, que era revelado aí num revelador específico, depois fixava a imagem para que ela não continuasse, né, nessa revelação. Então, basicamente, era isso a fotografia. Essa aqui já tinha disparo diferente, tu já apertava, né, ela já abria a lente e fechava de determinada velocidade, mas eram velocidades baixíssimas, 25 milésimos de segundos, né, quer dizer que era as chapas antigas. Depois foi a gradação da velocidade foi aumentando com o tempo, e daí esse registro ficou, daí nós temos tipo essa aqui, que foi muito usada no período, até os Darcy e o Davi aí usavam muito esse tipo de máquina, né, que o meu pai também usava. Mas, vamos lá, coloca aqui que eu vou... o Adolfo Luconi, meu avô, ele veio da Itália e ele chegou para o Brasil em torno de 1900. O Brasil já tinha máquinas, tanto é que Dom Pedro era um apaixonado por fotografia, tinha máquinas, mas era um hobby muito caro, né? Então não era muito fácil tu ter uma máquina dessas, porque era relativamente um valor alto. O meu avô, ele veio para cá, e, como aqui está escrito, eu não vou falar tudo isso, tá? Mas ele veio fazer, logo contratado por uma firma, por uma revista francesa, ele foi até Amazonas fotografar os índios por lá. Então ele era um fotógrafo, repórter e foi cinegrafista também. Então isso vem, a veia da fotografia é por esse carinha aí, que ele, para entender um pouquinho, a fotografia ela é uma pintura com luz, né? Mas tu não pode ter luz para fazer isso. Tu tem que dar, no máximo, uma luzinha para branco e preto, uma luzinha colorida, assim, cérebros, laboratórios escuros, né? E daí ali tu manipulava ali já vendo. Mas para fabricar isso, o meu avô fabricava a chapa de vidro, a emulsão que iria no vidro, para depois daí fotografar esse negativo, que era um vidro, né, com emulsão, para depois registrar a foto. Aí, meu pai, né,
que aprendeu, é lógico, com o meu avô. Ele nasceu lá no Mato Grosso, divisa com o Paraguai, e ele aprendeu, mas depois meu avô faleceu e ele continuou, daí ele com o irmão dele, a trabalhar com fotografia. Foi servir ao Exército, em 44, 45 ele fez a Escola Técnica de Aviação em São Paulo, e ele serviu em Santa Maria, Cruz Alta e Santo Ângelo. Santo Ângelo ele ficou, foi onde ele casou. Aqui nós temos algumas imagens do tempo dele lá em São Paulo, né, que já eram umas fotos, se tu vais ver, hoje em dia essa composição é o que mais se usa hoje em dia, nesse estilo de composição. A foto, ele está pequenininha, mas olha o objeto, né, que está representado por esse edifício, são tudo fotos muito interessantes para a época, que eram esses estilos aqui. Nesse período ele já tinha nesse tipo de máquina, mas usou muito aqui em Santa Rosa também esse estilo de chapa, porque era uma chapa grande e depois era feito por contato. Não tinha um ampliador, que logo mais nós vamos ver o que é um ampliador, que tem uma foto do Darcy sobre isso. Então, no começo dos anos 50, ele pediu exclusão do Exército e vindo para Santa Rosa e se estabelecendo como Foto Brasil. Esse aqui é interessante porque ele conta também desse livro, O Pouso Frio, de Júlio Alves Martins. Ele fala que, quando ele recebeu a primeira máquina, ele foi direto com o sargento Lucone, Plínio Lucone, e pediu que ensinasse os truques da fotografia e como manipular, como revelar e como trabalhar com essa tecnologia que era da época. Mas antes dele chegar em Santa Rosa, né, com o fonezinho dele aí, nós temos outra história. Essa foto é muito legal. a contar, outras histórias a contar. Aí entra os Koch, que aqui está o neto do seu Quirino Koch e bisneto do Felipe Koch, contigo. Bom, vamos lá então. Sério, Pedro. Para vocês verem que o poder do DNA, né, gente? É só olhar aqui e não tem como pegar. Isso é interessante. Sabe que a fotografia precisa de luz. Aqui nós temos refletido. Sangue puxa, esse é o poder do DNA. Tem um carequinha assim para refletir mais luz. Bom, gente, esse é o meu bisavô, meu avô por parte de mãe. Seu Felipe, descendente de filho de alemães vindos da Europa, nascido da região de dois irmãos, São Leopoldo, meu avô também nasceu lá. Vieram para Santa Rosa no início dos anos 20, mais precisamente Santo Cristo, Bom Princípio. Se estabelecem aqui no início da cidade, a cidade começando a despontar. Meu bisavô, então, com depósito de uma máquina que acredito seja muito igual a essa, não tenho conhecimento, começa a registrar os primeiros passos da nossa cidade. Então, eu fiz uma pequena amostra das fotografias que a gente tem em posse em casa. Muitas fotografias do meu avô acabaram na mão de terceiros, em função de empréstimos para publicações, para revistas, jornais e tal, e acabaram não voltando. Mas a gente já tem ainda alguma coisa em casa e a gente consegue, então, com base nessas fotos, e vocês, as novas gerações, indo até a Biblioteca Municipal, vocês têm acesso a livros da historiadora Teresa Cristense, que tem várias fotos deles e de outros que houveram, porque não eram só eles, haviam outros, com registros de como a nossa cidade começou. Por favor, Pedro, dando seguimento. Aí, para vocês terem uma noção, essa primeira foto é meu avô com 12 anos de idade. Essa foto teria hoje exatamente 100 anos. Essa primeira foto tirada em 1921 ou 22. A mesma foto do lado de lá, acredito que seja mais ou menos a mesma época. Então tá aí, as primeiras fotografias hoje, 100 anos, registrando meu bisavô fotografando o filho dele em situações típicas da época. Hoje, coisas que não se admitiriam mais com aquele tatu na mão ali, né? Nem pensar. Era de estimação esse tatu na época? Não. Isso era coisa que eles buscavam por aí.
Gente, esse é o primeiro Clube Concórdia, na Avenida Borges de Medeiros, onde hoje é a Chafariz. Esse é um evento público que o meu avô, que morava exatamente na frente, meu bisavô, fotografou. Pedro. Essa é a data, a foto, talvez que para hoje, no dia que a gente está comemorando aqui a semana da emancipação do município, seus 91 anos, está aí duas delas que registram exatamente esse momento, 91 anos atrás, que foi o evento, a festa de comemoração e da assinatura dos documentos. São duas fotos que o meu bisavô tirou na casa que ele morava na frente do Clube Concórdia. Outra época. Esse é um desfile, tem até inclusive o registro atrás com carimbo, de 1931, também o ano da emancipação, onde jovens, no seu desfile cívico daquela época. Esse é meu avô em fotografias em São Leopoldo, na época dos anos 31, 32, naquele momento que o Brasil vivia um movimento revolucionário e ele estava imerso nessa situação, morando em São Leopoldo. Aqui eu preciso só falar rapidamente que ele, como criança, veio para cá e nessa época, com seus 20 anos, ele volta para São Leopoldo e volta a morar lá por 4 anos. E vai ser esse universo de São Leopoldo, essa proximidade com Porto Alegre, com o desenvolvimento tecnológico da época, os trens, a arquitetura de Porto Alegre, que vai, na minha concepção, moldar o tipo de fotografia que meu avô vai fazer a partir daí aqui em Santa Rosa. Só dando uma pausa, volta um pouquinho, dando uma pausa, o meu avô também esteve nesses períodos fotografando a Revolução. É interessante essas interações, né? Infelizmente aconteceu algo que depois a gente vai falar também na parte do meu pai. Quando eles moravam em Ponta Porã, guardavam todo esse acervo num celeiro. E esse celeiro pegou fogo. Então você perdeu tudo que tinha de filmagens, de fotografia, tudo daquela época. Continuando. Quando a gente pensa nesses fotógrafos, o seu Darcy deve confirmar, mas se precisava ter naquela época cada fotógrafo tinha a sua formação. É o seu imaginário, é aquilo que ele pré-imaginava fotografar, aquilo que ele queria enquadrar, e aí vinha o relacionamento que ele tinha com a máquina, que era demorado para entender esses mecanismos aqui, para sair exatamente aquilo que imaginava. Bom, aqui são as gurias da época, no Tapeporã da época, que era na frente do Liminha. O meu avô e a minha avó namorando no Tapeporã da época, como se faz hoje, mudam os tempos, mudam as fotos, mas o comportamento mesmo e o amor é o mesmo, né? Então isso é só para registrar a vida da cidade e como é que era Santa Rosa naquela época. Tá aí, Pedro. Esse é meu avô nas suas andanças pela região. Naquela época ele era motorista de caminhão. Reparem nos capotes pretos para proteger do pó, tanto o padre, que foi o passageiro ilustre do dia, quanto eles, todos lá, tinham que se proteger do pó pelas estradas. Eu acho uma foto muito bonita que lembra aí os anos 30. É um registro interessante. Pedro? Clube Concórdia, um bloco de carnaval, os meias colombinas dos anos 30. A gente vê que já tinha aí, a juventude achava o seu jeito de fazer seus bailes, se divertir em Santa Rosa. É uma foto muito legal, também do início dos anos 30, provavelmente 31. Essa é a casa do meu bisavô e do meu avô, que daria a plaquinha da relojoaria. Quando eu falei para vocês que as fotos também eram objeto de consumo, eles tiravam essas fotos e vendiam essas fotos nessa loja. Então, além de vender joias e relógios e tal, eles também vendiam as fotografias. Um fato interessante dessa casa é que nos anos 40, na Segunda Guerra Mundial, quando aqui na nossa região houve uma perseguição aos descendentes dos alemães e italianos, meu bisavô, minha família, minha mãe, a bebê de colo ainda tiveram que se esconder no sótão, porque eles quebraram essas vitrines da frente e tentaram, de alguma forma, criar confusão. E aí o pessoal da polícia na época interveio porque meu avô, por ser o fotógrafo, um dos fotógrafos da época e registrar a cidade, pediu que se preservasse, que não se estragasse mais nada, então eles conseguiram evitar. Mas a minha família passou por alguns momentos, teve que se esconder nesse sótão em cima, porque a coisa que Santa Rosa naquele período, na Segunda Guerra, para quem era alemão e italiano, não foi muito fácil. Interessante, Túlio, que é a relação. Ele trabalhava com uma relojoaria também, o Rivers, né? E ele também tinha outra joia
que era aquilo que eternizava um momento, né? Que para a pessoa não tinha valor. Essa casa hoje é a Madeireira Palavra, na rua Borges de Medeiros, é a mesma localização. Aí é a primeira banda municipal, a foto é mais ou menos 36, 37. Meu avô bem à direita, meu bisavô em cima na primeira fila, o terceiro da esquerda para a direita. Ah, só um registro aqui, terceiro da esquerda para a direita sentado, o seu Doralino Leuzin, que nada mais é que bisavô do Ricardo Leuzin, que foi a primeira cervejaria da cidade, foi ele que fez. E ele hoje é bisavô do Ricardo Leuzin Júnior, que tem aquela cervejaria dos Kerber em Santo Cristo. Então, as coisas também vão se explicando, mas as origens estão todas aí. Aqui, o registro da nossa prefeitura municipal, o antigo prédio, hoje Centro Cultural, as bases, a primeira etapa da construção, quase finalização, que eram essas fotos testemunhos que a gente tem hoje guardadas por aí. É interessante. Esse prédio, na época construído, né, ele era o segundo maior do Brasil em área construída, a nossa prefeitura. Exatamente. Aí é um desfile cívico tirado do prédio, que hoje a Denise ocupa, mas que na verdade seria a sacada do Centro Cultural. A gente visualiza a incipiente Praça da Bandeira num evento cívico, mas aí eu volto a falar da história do meu avô. Era essa coisa daquele, acho que trouxe de São Leopoldo, é começar a enquadrar o desenvolvimento da cidade. Aí a gente não vê mais as casas de madeira, era uma construção civil se desenvolvendo, era a cidade nova, a parte alta, era um novo olhar de um novo momento da cidade dos anos 40. E isso meu avô, acredito, traz de São Leopoldo, do período que ele morou lá em Porto Alegre, esse olho para o urbano, a preocupação com o desenvolvimento, com o futuro. Ele queria mostrar isso nessas fotos, acredito eu. A esperança no que vinha pela frente. O único hotel que tinha era aquele primeiro prédio ali, o Hotel Avenida, né? É. Depois foi o Capri Bar, para os mais antigos cabines. Essas duas fotos são um elemento novo que eu trago hoje, que são surpresa, que tinham guardadas comigo, que vocês veem o carimbo dele aí atrás, que é a relojaria Cor, onde ele coloca aeroporto, primeira imagem, 1942. Na verdade, é a inauguração do campo da aviação. São os aviões que vieram de Porto Alegre naquele momento, biplanos, né? 2 asas, registrando então o início do processo que culmina hoje, quando a gente vê o prefeito Anderson falando da busca pelo aeroporto e tal. Esse é o primeiro elemento, essas duas fotos mostram a primeira etapa desse processo. Isso. Aí nós temos 52, 53, que foi então a inauguração do aeroporto, com os DC-3 da Varig e outros aviões, o seu Sérgio conhece melhor que eu, mas aí o registro então da segunda etapa da inauguração do aeroporto de Santa Rosa, provavelmente 52 ou 53, eu não tenho certeza. Foto aérea que ele fez mostrando a cidade começando seus passos nos anos 50. É uma foto bonita de Santa Rosa que meu avô particularmente subiu nesse avião e tirou. Aí é uma bela foto. Praça da Independência, Igreja Matriz, a cidade aqui embaixo. Então subindo o que chamava naquela época da cidade alta. Se a gente olha, ninguém enxerga tudo que tem hoje, Cruzeiro, Vila Flores, ali, digamos que da rota do Tafarel para trás, não havia quase nada. Aqui nós vemos a Igreja Matriz Católica sendo construída, como a São João também, mais lá em cima. Não havia Clube Concórdia, não havia nada ali. Para trás não quer dizer nada não, tem Cruzeiro que eu peço desculpas, porque Cruzeiro já existia sim, era muito forte no fundo dessa foto. É isso, gente, da minha parte, dos Cor, é isso. Mas, continuando com os Cor, como ele falou que estiveram em Santo Cristo, depois o vô dele, o bisavô, veio para cá, mas teve outros Cor que continuaram lá. Então, a Ana Petrolina, que herdou essa profissão da mãe, né, a dona Idalina Cor, quando moravam em Santo Cristo. Daí, ao casar, eles vieram para Cândido Godoy, se tornando o primeiro fotógrafo, a família Brich, e ali, uma foto colorida. Na realidade, essa colorida era uma foto branca e preta que era pintada com aquarela.
Então tu fazia a foto colorida da época. O meu pai fez isso também, né? Eu fiz isso porque eu aprendi a pintar essas fotos. Mas era uma arte, né? Era uma arte. Estava lançando cores para algo que era branco e preto. Aí nós começamos então com o Plínio Luconi, chegando em Santa Rosa, se estabelecendo como Foto Brasil. Sabe, primeira selfie feita, está lá ele, ó, um autorretrato. Essa foi feita na frente de um espelho, mas foi um pouquinho diferente do que nós temos hoje no celular, mas foi a primeira foto selfie feita. Pode estar sabendo. Aqui nós temos o que o Tui falou, né, essa reinauguração do aeroporto em 52, e o pai também já registrando. Olha a frota de carros da época aí na frente. Vamos, Santa Rosa se desenvolveu. Não era pouca coisa. Isso mostra o quanto Santa Rosa se desenvolveu de 31 a 52. Se a gente for reparar em 20 anos, o que Santa Rosa se desenvolveu nesse período foi impressionante. E graças a essas fotografias desses fotógrafos todos, a gente tem condições de ver o quanto nossa cidade se desenvolve muito rápido. Aí nós temos na frente também meus irmãos, né, na frente, lá no aeroporto, tirando uma foto. Pode ir. Aqui nós temos o centro, o primeiro churrasco do Centro de Tradições Gaúchas CPT Araju, né, em 53. Ele não tinha o prédio que tem agora, que foi construído em 59. Né? Mas eram registros que eram feitos. Aqui nós vimos algumas figuraças ali. Né? Aqui, olha o tamanho dessa guampa do boi aí, né? É um adorno, né? Mas é uma foto, é uma relíquia, uma coisa dessas, um registro desses. Né? Aqui, o primeiro grupo de escoteiro de Santa Rosa. O meu pai é aquele do meio, né? E aqui temos outra figura fantástica aqui em Santa Rosa. Vocês com certeza não presenciaram isso, mas os mais velhos sim. Nós tínhamos o seu Adão Monteiro, né? Organizações Ipiranga. Primeiro era a Livraria Ipiranga, depois Organizações. Nós temos ele lá em pé, esse que está com mais luz ali, né? Uma figuraça. Aqui, essa foi uma casa que o meu pai fez lá na entrada da Vila Sulina. É interessante que eu coloquei ela, porque pode ver que ela também está com a aquarela meio pintadinha, né? Na época não tinha. Isso aí por 58, mas conversando com o engenheiro Albano Moleta, ele disse que quando foi apresentado esse projeto, ele disse, não, isso não pode ser, isso vai dar problema. Não existia casas nesse estilo, que um telhado ficava em direções diferentes, era só assim. Essa foi a primeira casa construída nesse estilo em Santa Rosa. Aqui nós temos nesse local uma foto, né, branco e preto, que nós podemos ver lá em cima, ó, Planalto, não existia nada, né, não existia. Naquela ali nós estamos vendo também a subida para a Vila Sulina, que também tudo deserto. Ali nós jogávamos futebol nesse campinho. Então são momentos muito interessantes. E aqui, o Darcy, já podemos ver a questão da idade, né? 70 e poucos, aqui 60 e poucos, 64, aquela foto lá. Para a questão do colorido. Aqui nós temos a terceira, né? Não deu para ver, a Exposição Nacional de Suínos, em Santa Rosa. E também uma lembrança da Festa Nacional do Milho, aqui em Santa Rosa, né? Que temos em 53. Aqui nós temos um registro um pouco mais novo, tudo bem? Aqui nós tínhamos as colônias de férias, para quem lembra isso, pelo menos os mais antigos, que era realizado pelo Exército Brasileiro aqui em Santa Rosa. E a gurizada toda ia para lá, para a colônia de férias. E eram momentos muito legais, né? Aqui, só volta um pouquinho, Pedro. Essa aqui.
Essa aqui, a Praça da Bandeira, ela tinha ciprestes com essas formações de animais, né? Esculturas verdes. Escultura, né? E esse é um registro interessante. Pode passar, Pedro. Primeira, o início, fena-soja, primeira fena-soja, né? Repare naquele guri lá na direita, na foto de cima lá. Aquele lá, aquele gurizinho lá, sou eu. O tempo que existia cabelo, né? Então, estamos presenciando. Aqui também, nessa foto aqui, tem o meu irmão, que também está com as máquinas, caminhando um pouco na frente. Aqui era uma montagem feita na época, né? Onde que tu colocava, tu fazia isso tudo no papel na hora da projeção. Então, não tinha Photoshop, não tinha nada disso. Era feito assim direto, era mais ou menos um apanhado da cidade, uma vista aérea, um apanhado da O que cidade. me impressiona nessa foto é o caráter modernista, né, que ele quis passar. Pode passar, Pedro. Aqui também é interessante essa foto. Pode ver mais ou menos as dimensões, né? Nós não tínhamos a lente grande-angular que temos hoje. Era uma lente mais ou menos 50 milímetros, não é isso, Darcy? E então, para fazer essa foto aqui em cima, ela foi feita em 2 etapas. Foi colocada num tripé e foi feito esse lado e aquele lado. E daí emendada a foto. Essas eram as montagens que se fazia na época. Aqui está ele, justamente nos 40 anos de Santa Rosa, uma mini exposição das artes e indústrias de Santa Rosa, pegando mais ou menos parte do serviço que se fazia. É interessante a gente observar a questão artística dessas fotos, que é esse jogo de luz e sombras, né? E nós vemos isso muito forte na época. Aqui nós temos os bailes e debutantes que mexiam com a cidade. Essa aqui era a minha irmã, foi anterior, esse aqui já é 74. Mas aqui umas carinhas legais, né? Que a gente pode recordar pessoas, até tem a tia a Lisete lá, a tia do Clube, né? Aqui também, de minha irmã também participando. Aqui uma feira, né? Nós temos hortigranjeiro, mas antes, sabe onde que acontecia isso? Naquela ruazinha ali do lado do Clube Concorde. Ali era a feira que se reuniam os produtores para comercializar os seus produtos. Aqui está uma parte mais esportiva. O meu pai, seus 91 anos por aí, e o primeiro agachado aqui, daquela imagem lá de cima, é ele também. Isso aqui é uma homenagem que foi feita. E daí tu tem mais ou menos as coisas que aconteciam. Esse aqui era o tempo das Olimpíadas Estudantis, né? Uma competição, natação. Esse primeiro, o goleiro ali era meu irmão. Lá eu também já estou participando, estou segurando a bola lá. O tempo do Jeca, Concorde e tal, essas Olimpíadas Estudantis que infelizmente também pararam nesse período, né, que deveriam reiniciar isso, que é um momento de integração maravilhoso. Aqui também, outro momento histórico que era a Maratona Ferramis Monarch, né, que acontecia. Ferramis proporcionou isso. Aquela ali, a foto lá bem lá de cima, está a cabeça ali do meu pai, e está uma filmadora filmando isso, que era esse estilo de filmadora que está ali, né? Que era ela que dava a corda nela e daí apertava o botãozinho e ele acionava o filme. Bem interessante. Aqui nós temos mais motocross e aqui no Cisne, que ele também foi um dos sócios fundadores do Cisne. Aqui é um registro, foi feita uma homenagem pelo jornal Noroeste, né? Para ele descrevendo as ações dele como fotógrafo. Aqui nós temos, em 57, o Josafá Ferrens, é isso que se pronuncia, que abriu o Foto São José, e logo em seguida, aos 12 anos, um gurizinho lá começou a trabalhar junto com eles. É um gurizinho esse de caroneiro ali,
que é o nosso amigo Darcy, né, que foi trabalhar no Foto São José. Quer falar? Pode falar, Darcy, não tem problema. Foi com 12 anos e meio, em 62. Meu patrão veio em 57. Meu patrão veio em 57 para Santa Rosa. E eu, com 12 anos e meio, fui trabalhar primeiros 3 meses só pela comida, para aprender a profissão, né? E depois trouxe meu irmão também, o Davi, também trabalhou com ele também. Então eu quero parabenizar, para começar, posso subir aqui? Claro, claro. Fala nesse aí, ó. Darcy aí, ó. Fala nesse aí. Pode passar outra já. Bom dia. Darcy, passa Aqui, ó. Aqui, Darcy. Passa aqui, senta aqui. Eu quero parabenizar o Hoffman aí e o Miguel Tony, que fizeram um belo trabalho aí, tá? O responsável é o Pedro, tá? Pedro Belivian, muito Belivian em Santa Rosa. Tá, então essa máquina que o Miguel estava mostrando aqui veio, essa é a nossa, né? Essa veio de São Paulo quando o homem veio a Santa Rosa, né? Por 57. A fotografia ficou em Santa Rosa marcada pelo trabalho de 2 famílias em torno de 50 anos para mais, né? Família Lucone, que passou de 50 anos. E nós, com o Davi, eu mais velho, em torno de 45 anos. De 62, mas o meu patrão em 57, então a gente trabalhou quase uns 45 anos com a fotografia. E estava vendo aí comigo, eu estava relatando esses fatos, muitos eu acompanhei, né? Vamos falar alguns fatos marcantes, pode ser? Vai falar. Tá. Pode trocar o. Pode ser? Então é o seguinte, eu quero. Já tem Isso aí é uma enchente, né? Uma enchente que. Falando em enchente, também eu queria registrar aqui a presença do Sérgio Mal, que nós, em 85, fizemos uma cobertura da maior enchente do Rio Uruguai, uma das maiores. Que nós começamos, o doutor Sérgio Mal pegou o avião dele, fomos lá, na cascata do Buricá, e fomos descendo até Porto Xavier, vendo aquelas casas, todos descendo, aquela enchente. O CTG de Porto Xavier pegava só um pedacinho do telhado em cima, né? Uma das enchentes maiores que Santa Rosa teve, né? E a neve foi isso aqui, a neve foi em 65, doutor. 65. Esse é o ampliador. Esse é um ampliador meio simples da época, né? Aqui é a fotografia do desfile, né? Ali onde está hoje é a lotérica, naquela esquina da Praça da Bandeira, né? A lotérica, ali tinha um posto de gasolina, um posto de serviço ali. Aqui uma fotografia fotografada. O Aliança foi inaugurar as camisetas do Atlético Real, e aí dá para ver o Alvir Scalvo, tá aí? Já era prefeito. Já era prefeito, o Alvir Scalvo, o Másquio, e tantas outras figuras que estão aí. Uma figura que marcou aí também o Antônio Espino, de gravata e casaco. Gostava muito de sair com o livro Ouro, pedir nas lojas para comprar fardamento. Mais conhecido por burro, né? É, o Murilo Espino. E aqui o seu Zé Ucaíra, eu joguei no Juvenil do Paladino, né? Aqui para quem. Aqui lá o famoso Penicilina, aquele alto lá perto da bandeira. O goleiro Léo, aliás, o Lauro. E atrás do Lauro é o Raul Miniguiri. O Raul Miniguiri. Aqui está o famoso Morita. Se aposentou 35 anos sem fazer nada. Trabalhou na campanha do Estrasburgo, né? Para dar um pé de sapato e o outro na outra eleição. Aqui, essa foto aqui é de 2 de junho de 72. Uma das enchentes também. Ali era o campo de futebol, hoje está ali a metalúrgica do Fratelli, né? O campo de futebol lá na Porta de Medeiros, embaixo. O campo de futebol era hoje a metalúrgica do Fratelli. Lá em cima a Vila Sulina, poucas casas. Aqui uma história marcante aqui, ó. Essa aqui tem a ver também com o Sr. Paz aqui também. Isso aí foi na Fenasor de 81, que nós fotografamos, veio o Figueiredo, tá? E aí o presidente Figueiredo, nós fotografamos o Figueiredo, nós fotografamos o Ernesto Geisel também, ele também, junto com o pai dele também.
E aqui o Hamilton Lutoni tinha voado um pouquinho antes do que eu para fotografar Santa Rosa na Fena Soja. Daí o pessoal da Conde veio e disse assim para mim, já tinha acertado para fotografar a Fena Soja e fotografar Tucunduva. Mas naqueles dias também tinha um motocross. E parece que a rapaziada do motocross visitaram o aeroporto e tiraram a gasolina um tanto da gasolina do avião do São Ricardo. Do São Ricardo. Gottfried, não é esse o nome do São Ricardo? Isso. E aí o Hamilton voou antes e depois chegou na minha hora de voar. Nós fomos, o Bruno da Conde, o Carlos Fancauser, eu e o São Ricardo. Aí fotografamos a Fena Soja, daí o Bruno disse, nossa, tem que ter uma fotografia de Tucunduva também. Aí você foi Tucunduva. Lá em cima do Tucunduva, o São Ricardo puxou o afogador do avião, puxou um tanto assim, mas bem baixinho, né? E me sacanearam, né? E nós em cima do Tucunduva. Né? Mas a sorte é que o São Ricardo foi piloto do Jugular também, né? Do presidente da República, né? E aí saiu do Tucunduva e veio em direção ao barracão ali. Aí perguntou a gasolina e foi encontrou no aresteiro de trigo. Aí tinha um jogo de futebol no barracão ali, tudo aí, porque o pessoal correu tudo lá ver se não tinha se matado. Né? E aí o São Ricardo tem que fazer um trilho, o avião para lá e para cá, subindo da serra, até fazer um trilho, para poder levantar. E nós viemos de carro, levar a gasolina lá e nós viemos de alto. Aqui é uma reunião que eles faziam da Associação dos Fotógrafos de Santa Rosa, né? É no Concórdia, né? Promovido pela Ferramis. Promovido pela Ferramis, isso mesmo. Pela Ferramis, né? Aqui já uso. Tá. A gente podia contar mais algumas aí, que o amigo me deu uns 2 minutos só, né? Mas era muito sofrido na época, né? Aquele tempo a preto e branco, só para você ter uma ideia. Preto e branco, e aí chegava aquelas... Toda essa região aqui fotografava os Kodak no interior e trazia para nós revelar. Para nós, foto São José, foto Brasil, né? Então a fotografia é feita de uma em uma, tá? Aí chegava o pessoal, os noivos juntos quero 10 dúzias. 10 dúzias de fotografia que revelava por uma, né? E eu tinha um patrão tão bom, ele é ucraniano, não esqueça, né? Ucraniano, o pai dele e ele. E eu chegava de tardezinha, eu chorava para ir embora, porque nós morávamos em Cruzeiro. E eu vim para casa, eu tinha 12 anos, 13 anos, e o velho mandava calar a boca, né? Fica quieto, ele muito surrado. Ucraniano, né? Tá. E aí nós fomos... O que meu patrão fazia? Eu tinha 12, 13 anos, nós terminávamos de revelar as fotografias, tudo, trabalhar até as 2 da manhã. Ele me botava a lavar todo o estúdio fotográfico, as repartições tudo limpinha, passar pano para outro dia trabalhar de novo de manhã. Ele morava na Planalto e tinha umas 10 casas. Aí nós descia a Planalto, que eles decidam dele. Ali, de lanterna, aluguel, gasolina ligada, porque se não tinha ninguém para assaltar nós, ia com o dinheiro no bolso, e eu levava no outro bolso. Tá bom. Eu tinha muito a conversar com muitas coisas aí, mas vai longe, né? É uma história, né? E aí nós trabalhamos, encerramos nossas atividades em 2002. Né? Então, só essas coisas, amigo. Muito obrigado. Tá? Obrigado, Darcy. Darcy foi uma pessoa muito especial, era um colega, né? Não tínhamos concorrência. É lógico, cada um tem o seu estúdio, né? Mas sempre foi um colega que manteve muito respeito, tanto ele como o Davi e como tantos outros. Eu gostaria só que tu voltasse uma fotinho só, porque é interessante a gente citar. Ali está o Davi, né? O Darcy está embaixo, eu sou o próximo, e a Miriam Ramos, que foi uma das grandes fotógrafas de Santa Rosa também, é a próxima, e um Pierre, é o outro que está abaixado, ele foi embora de Santa Rosa há muito tempo, e o meu pai do lado lá. Eu sei que nós temos tempo, porque logo vai ter mais 2 apresentações, porque me cobraram já aqui o tempo está estourado lá. Ok, obrigado, Darcy. Ali então foi colocado outros fotos que ainda temos. Eu tenho bastante foto, então vamos tocar. Nos anos 80 para 90,
mudou-se muito daquele estilo antigo de fotografia. Aqui nós temos congresso, que isso já foi nos anos 90, mas nós temos também que, representando 3 de maio na época, o Plínio, que é aquele bem de lá. Nós temos aqui o Miguel Oliveira, que eu que convidei ele para ir junto nessa leva lá em São Paulo, que era promovido pela Kodak. Nós temos uma pessoa muito especial, que era o Paulinho Vasconcelos, que ele se estabeleceu primeiro em Tucutuva e posterior em Horizontina. Fazia muitas fotos para John Deere em Horizontina, né? E eu que estou com um tempo que tinha um pouquinho ainda mais de cabelo lá. Aí houve uma transição de tipo de fotografia. Pode passar, Pedro. Que começa muito a foto colorida, né? Aqui, justamente, essa foto é de 1980. E aqui tem outra história, né? Que nós temos o ex-prefeito Borges, já está falecido também, o Clóvis Ceruti e o primeiro rei Momo, que era o Adão Monteiro, das organizações de Ipiranga. É uma foto um registro bastante forte. Lá também é uma rainha, 2 rainhas aí. Aqui já começou a foto industrial, foto comercial, que era... Aqui não tinha Photoshop. Então nós tínhamos alguns truques para fazer essa garrafa no ar, caindo vinho, né? E não existia nada disso de replicar e fazer depois e montar num colorido. No colorido não tinha montagem. O branco e preto tu manipulava no laboratório, o colorido não. Então tinha alguns truquezinhos para te fazer essa garrafa virar no ar e descer, né, o vinho. Pode tocar, senão eu já sei que eu estou corrido. Aqui é uma das... um dos incentivos a comercializar, a comprar em Santa Rosa, feito pela CDL, Prefeitura Municipal. Então, quando você compra um produto, né, muitas coisas acontecem. E eu conversando com o pessoal lá no CISAP, eu disse, nós temos que voltar nisso aqui, porque todos estão comprando via, né, internet, e não está valorizando aqui, que é o que vai fazer o desenvolvimento da cidade, é quem gasta aqui, né? Isso é importante. Aqui nós tínhamos, quando comecei a fotografar, essa parte já é tudo da minha parte, tá? A gente fazia tipos de fotografia diferentes. Aqui nós temos uma exposição, fazíamos um ensaio fotográfico, aqui temos várias pessoas muito conhecidas, né? Um ensaio fotográfico, fotografava e depois, então, expunha essas fotos. Aqui já um pouco mais sensual, uma foto de moda. Aqui entra nos casamentos, né? Umas composições, aqui tu tem composição formando... como eu disse, aquela antiga era uma foto aqui. Nós temos aqui uma foto que não centraliza só os noivos, mas tu conta algo com a foto. Aqui já usando uma granular que começou-se a usar mais isso para casamento. Aqui também umas fotos de casamento, uns detalhezinhos. Sempre o olho do fotógrafo faz a fotografia. Aqui já entra o book fotográfico, né? Fotografar as meninas, os bailes de debutantes. Aqui, 15 anos, essa foto aqui tem história, né, Sorriso? Lembra? Essa foto aqui tem história, porque foi esse que, para fazer isso, eu tive uma ajuda de um outro fotógrafo, que é o Plínio, e esse evento foi feito em Porto Alegre, fotos aqui. E o Sorriso participou, que ele foi como esse jornalista que foi feito um álbum disso aqui, onde a gente não colocava só a foto, mas contava a história do que estava acontecendo. Isso era importante, pelo menos para ela foi bastante. Aqui nós temos justamente a parte, as cores vivas com movimento. Isso aqui são fotos sem usar o uso do flash, né? Só com a visão do fotógrafo para registrar esses detalhes. E está fazendo falta esses tipos de ações. Aqui as nossas rainhas, já entrando justamente na FenaSol, já fotografei 7 rainhas.
E aqui também uma homenagem a Musicanto e uma homenagem especial, porque como nós estamos fazendo do registro da fotografia, nós temos também outros artistas, o fotógrafo também considera-se um artista, outros artistas da música. E o vencedor, aqui nós temos o Careca, que logo depois vai estar se apresentando, e uma outra homenagem também a uma pessoa que ligou tanto o jornalismo como a locução, que é o Ribeiro, ali embaixo também, já falecido, mas que marcou a história de Santa Rosa. Encerrando nossa participação, né, um registro aí de meu, feito um casamento, também feito toda uma composição que esse olhar do fotógrafo faz toda a diferença. Desculpe ter excedido o tempo. Obrigado pela participação. Obrigada, Milcar. Obrigada, Tui. Obrigada, seu Darcy. É muita coisa, né, para falar, que esse tempo aqui está muito curtinho, mas eu queria só fazer um adendo aqui para a gente refletir um pouquinho da importância do papel da arte na manutenção dessas memórias, né? A arte está ali